Boa noite, graça e paz. Quando você fala assim, numa série de mensagens, e a gente está numa série de mensagens chamadas para servir, ou sobre serviço, nem sempre você fica com a parte boa para falar, né? Porque numa série de mensagens você tem que construir as ideias. Assim. Eu queria trazer uma palavra assim mais legal, mas nem sempre você consegue trazer, porque eu acho que a gente tem que construir uma ideia até chegar onde a gente quer chegar. Eu já tive a oportunidade muito de trabalhar em séries, então eu sei que é assim. Aí, às vezes, você traz uma palavra que parece que ela não encaixa muito com aquilo que está num contexto. Mas aí, à medida que você vai encaixando as peças, tipo Lego, assim, aí no final você vê que aquilo tá coerente, ele está muito dentro de todo um plano daquilo que está sendo construído. Então, a nossa igreja é privilegiada por a gente poder trabalhar em séries, né? Então, a gente não tem uma mensagem aqui, outra lá, solta. Elas vão se encaixando. Então, se você veio hoje, você vai ter que vir domingo que vem e no próximo, e você não pode faltar, senão fica faltando uma peça para você. Ah, legal? Então, mesmo que o clima esteja como está hoje, maravilhoso, para comer uma pipoca e tomar um chá, mas nós estamos aqui. Amém? Não vi muito ânimo, mas enfim. Eu vou acabar rápido para a gente comer a nossa pipoca e tomar o nosso chá. Mas eu gostaria de falar essa noite. Eu acho que meu coisinha não vai funcionar, mas daí eu vou te falando a hora que for para passar. Mas eu queria falar hoje, primeiro, sobre perdas. Pode voltar um slide. Quero falar com vocês sobre perdas hoje. É impossível a gente passar pela vida e não perder nada. É impossível você viver, é impossível você que está vivo hoje, seja lá quantos anos de vida você tem, e não ter perdido nada. A vida, ela tem esse processo de perda. A gente perde coisas. A gente perde amigos, a gente perde dinheiro, a gente perde oportunidades, a gente perde relacionamento, a gente perde peso, a gente perde... Amém? Não amém? Só o Ivan, né? A gente perde. Ao longo da vida, a gente perde coisas. O ser humano, a vida, ela é construída para isso. A gente tem perdas físicas, nós temos perdas emocionais, nós temos perdas. A vida é feita de perdas. Eu queria destacar 3 tipos de perda e eu vou focar numa, mas a primeira, agora sim, a primeira são perdas desejáveis. Existem perdas que a gente gostaria de perder, tem coisas que a gente deveria perder. Por exemplo, medo. Algumas pessoas não gostariam de ter medo, mas elas... Obrigado, filho. Algumas pessoas não gostariam de ter medo, mas elas têm medo. Então é uma perda que eu gostaria, não gostaria de ter medo. Até porque o medo faz você perder muitas outras coisas. Por causa do medo, você perde N outras coisas. Então, muita gente gostaria de... Não, eu não gostaria de ter medo, eu gostaria de perder medo. Peso, algumas pessoas gostariam de perder peso. Não é? Peso, barriga. Tem alguém aqui nessa situação? A gente pode orar com para perder. Mas peso é uma coisa que alguns de nós gostaríamos de perder. E passa tempo, ou ganhar peso, mas a gente gostaria, tem coisas que a gente gostaria, vergonha, perder, não ser um sem vergonha, mas perder a vergonha, não é, de algumas coisas para você poder estar em lugares que a vergonha não permite que você esteja. Controle é uma outra coisa que muitas vezes tem pessoas que são muito controladoras e dizem, olha, eu gostaria de perder o controle disso, eu não queria ter mais o controle, eu não queria sofrer com esse controle. Tiques, né? Tiques estranhos que te fazem se sentir estranho. Tem coisas que as pessoas gostariam, síndromes, vícios, alguns vícios a gente gostaria de perder, e comportamentos que são danosos. Isso são perdas desejáveis, a gente gostaria de perder isso, e pode ter mais coisas nessa lista. Poxa, eu gostaria de perder isso, não queria mais ter isso na minha vida. Gostaria de perder, mas por alguma razão não perde. Ou demora para perder. Isso são perdas desejáveis.
Existe um segundo tipo de perda, que são as perdas óbvias. Perdas óbvias. Boa essa aí. Quando você não perde o que deveria perder, você passa a perder o que não gostaria de perder. Isso é interessante. Quando você não perde o que deveria perder, você passa a perder o que não gostaria de perder. Se você não perde o medo, você perde aquela oportunidade de trabalho que você não gostaria de ter perdido. Quando você não perde algumas coisas, você começa a perder o que não gosta. Quando você não perde alguns comportamentos danosos, você começa a perder o que você não gostaria de ter perdido. Então vamos lá. Perdas óbvias é o próximo. A morte é uma perda óbvia. São perdas que são óbvias e que todo mundo se compadece no luto. Perder uma pessoa é algo que o ser humano não está preparado para isso. Nós não fomos criados para essa perda. Perder alguém não está no nosso DNA divino. A nossa composição divina não foi criada para isso. Por isso que a gente não sabe lidar com a perda de alguém muito próximo ou das pessoas. A gente não sabe lidar, porque isso não faz parte do ser humano. O ser humano foi criado para ser eterno. Então, quando alguém morre, isso para nós não encaixa, não cabe. Mas é uma perda óbvia. Desastres são perdas óbvias. Você vê perdas, você vê as pessoas perdendo coisas, enchente, alagamento, destruição. Se você já teve num momento como esse, é muito triste, é uma perda assim, muito triste. Quando tinha em 1982, nossa família perdeu nossa casa numa enchente. Então a enchente veio a 1,80 m de altura e cobriu a nossa. Você perdeu, você perde as coisas. Quando você tem esse tipo de perda, aí as pessoas se solidarizam. As pessoas se solidarizam, elas trazem comida, elas trazem roupa, elas te ajudam. Nosso vizinho uma vez também perdeu a sua casa queimada, a casa dele queimou, simplesmente queimou. A vizinhança, em 3 semanas, construiu uma linda casa nova para ele outra vez, porque as pessoas, com esse tipo de perda, as pessoas se solidarizam. O divórcio é um tipo de perda também, que é uma perda óbvia, você perde muito num divórcio. As pessoas perdem muito num divórcio. Embora hoje isso pareça tão comum, mas as perdas que se tem numa separação, num divórcio, elas são gigantescas e são eternas. São eternas porque nós também não fomos constituídos para isso. Não fomos. Não fomos. Então são perdas que são óbvias e essas perdas óbvias, a gente olha e vê que o outro está perdendo, a gente se compadece. A gente se compadece. Então, morreu, nós vamos lá no velório, a gente está junto. Deu um desastre, nós vamos levar coisa. Deu divórcio, nós vamos acompanhar, vamos ficar amigo de um, amigo do outro. Nós estamos juntos. Mas existe um terceiro grupo de perdas, que é desse que eu queria falar hoje, que são as perdas silenciosas. Que são perdas silenciosas. Eu falei de perdas que a gente deseja e eu falei de perdas que são óbvias, que todo mundo está vendo. Mas existem perdas que elas são silenciosas. As pessoas não estão vendo. Os outros não veem. E como eu defino isso? Perdas silenciosas são amputações interiores. Uma coisa é alguém perder a perna, então todo mundo viu que ele perdeu a perna. Outra coisa é você perder algo dentro de você que ninguém está vendo, só você. Uma coisa é você perder o braço, todo mundo viu que perdeu o braço. Outra coisa é você perder coisas dentro de você que ninguém está vendo. E o que pode ser considerado essas perdas silenciosas? Eu também preparei uma lista. Relacionamentos, existem alguns relacionamentos que você já perdeu, outro e ainda não notou que perdeu. Existem pessoas que estão debaixo da mesma casa, mas perdidas uma das outras. Não existe mais uma conexão, eu não sei mais quem é o outro não sabe mais quem sou eu. Está próximo, mas distante. Está próximo fisicamente, mas distante emocionalmente, já se perdeu, não existe mais relação. Isso é uma perda silenciosa. Fica aquele silêncio, ninguém quer falar, ninguém quer mexer, ninguém quer tocar no assunto, mas sabe-se que se perdeu. Existem perdas de
Confiança? Você não confia mais nas pessoas. Isso é uma perda silenciosa. Você não diz isso. Você não olha para o outro e fala assim, eu não confio mais em você. Não, mas você faz e tem um comportamento de quem não confia mais. Que perdeu a confiança. Existem perdas de paixão, você perdeu a paixão na coisa. Pessoas que perdem a alegria, perde a paz, perde o entusiasmo, perda de entusiasmo, perda de direção, de senso de direção. O Zé falou algo na hora do louvor que foi muito interessante. Ele falou, não precisa eu dizer o porquê nós estamos aqui, mas às vezes precisa porque tem gente que perdeu o senso da direção, ele já não sabe mais por que está aqui. Perdeu. É uma perda silenciosa. Não sabe por que veio. Eu vim, mas não sei bem por que vim. E se você não sabe responder por que veio, é porque você já perdeu isso. Já perdeu o senso da coisa. Perdi o senso de me localizar. Por que a gente vem domingo aqui? Por que a gente faz louvor ou música se não quero cantar? Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião e as pessoas estavam decidindo sobre grupos pequenos. Né? Como que iam ser os grupos pequenos. Não, vai ser assim, sim, sim. Aí faz um louvor, depois faz isso. E uma pessoa assim, muito esclarecida, assim, ela era fantástica, aquela mulher, e ela falou, por que tem que ter música? Ela olhou para mim e falou, Marcos, por que tem que ter música? Por que toda reunião de crente tem que ter música? Para que ter só um louvorzinho? Por que ter? Melhor não ter. Eu falei, eu também não sei por que tem. Ter só para ter é melhor não ter. É perda de senso. É para a gente cumprir um negócio e dizer assim, não, vamos fazer, porque todo mundo faz, a gente vai fazer. Não. Por que a gente vem todo domingo? Porque todo mundo vem? Não, eu venho desde que eu sou pequeno, eu venho todo domingo, então é por isso que eu venho. Não. Então você perdeu o senso da coisa. Perdeu a direção da coisa. Perdeu a ideia do negócio. Perdeu, mas é uma perda que é silenciosa. Está dentro. Está dentro. Perda de senso. Perda da paixão pelo serviço. Agora nós começamos a entrar no tema. Porque não adianta eu falar assim, gente, vamos para os confins da terra, mas se eu perdi a paixão do serviço. E sabe quando vocês cantaram essa música? Eu me lembrei e falei para o Fred, falei, olha, eu fiz a versão dessa música quando você nasceu, 2004. E como vocês cantaram a versão que fui eu que fiz, né? Eu sei que fui eu que fiz, os detalhes. Falei, em 2004. E eu tinha uma paixão por essa canção. E que ao longo do tempo você vai perdendo. São perdas silenciosas. Então não adianta eu falar sobre o serviço, sobre a paixão pelo se eu perdi ela aqui dentro. Tem certas coisas que a gente não precisa chamar. Lembra quando você namorava? Alguém já namorou aqui na vida? Apaixonadamente? Deixa eu ver. Não, faz um sinal, quero ver. Tem gente que talvez nunca beijou um homem igual a dona Clotilde. Ela. Ok. Quando você namorava apaixonadamente, não é assim qualquer namoro, né? Apaixonadamente, você não fazia loucuras. Não precisava pedir. Sabe que eu ficava na casa dele até meia-noite, porque o ônibus saía 00:05. Quando eu perdi o de 00:05, tinha um trem que passava perto da casa dela e até próximo à minha casa. Então, dava 00:15, aqueles 5 minutos eram valiosos. 5 minutos de beijo num namoro são valiosos. E aí, eu perdi aquele ônibus, saía correndo da casa dela, pegava a rabeirinha com o trem. Ninguém pedia para eu pegar a rabeira com o trem. Ela não pedia para eu ir na casa dela. Por que eu fazia isso? Paixão. Pergunta se hoje eu pegaria a rabeira de trem. Não, eu não pegaria a rabeira de trem. Eu levaria o trem na mão atrás dela. Mas a paixão faz isso. Você não precisa pedir para as pessoas, gente, venham aqui dia 8. Não, você não precisa pedir quando alguém está apaixonado.
Você não precisa pedir quando a pessoa não perdeu a paixão por aquilo. Você não precisa pedir, porque você está apaixonado. Você quer fazer, você ama, aquilo está aceso dentro de você. Mas quando você perdeu, as pessoas têm que te implorar. Eu tenho que, por favor, bata palma. Por favor, cante. É porque perdeu. Você vai pedir, e não vai adiantar. Vai pedir, vai... É um relacionamento... Sabe um relacionamento de amor onde o outro está obrigado? Quando você tem que pedir, me dá um beijo. Poxa, você tem que pedir. Porque perdeu. Está longe. São perdas que a gente tem. Abnegação pelo reino. De, cara, eu vou me sacrificar por isso. Eu vou me doar por isso. São perdas silenciosas. A Bíblia tem uma história que Jesus contou, e sabe que Jesus contava histórias, Jesus contava parábolas. E ele contou uma parábola que eu acho muito interessante, e acho que a gente poderia ler 2 textos dele. Eu quero falar sobre como a gente recupera as coisas que perdeu, em cima dessa parábola. São 2 versículos apenas. Pode dar lá o clique, por favor. Que está lá em Lucas 15, 8 e 9. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Se é a parábola da dracma perdida, ela é a segunda parábola de um conjunto de 3 que Jesus conta. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, conta da moeda perdida e do filho perdido, Lucas 15. Quando ele fala da ovelha perdida, ele está falando da importância, até porque ele está respondendo aos fariseus, por que ele se assentava e comia com pecadores e publicanos. Republicanos não, publicanos. Ok, refiro já. Pecadores e publicanos, e aí ele responde e ele conta essas 3 histórias, que para os judeus estava muito clara. A história, o contexto, a reunião do que ele conta, fazia muito sentido para eles. Então, quando ele fala da ovelha perdida, ele está falando da importância que os pecadores e os publicanos têm, porque ele diz o seguinte: quem deixaria 99 ovelhas no aprisco para ir atrás de uma? A gente acha muito bonito esse negócio que o pastor foi atrás de uma, tem até a música, que as 99 deixou... Mas ali o que Jesus está falando é o seguinte: quem seria louco para deixar 99 à mercê dos bandidos, de alguém roubar, e ir atrás de uma? Não, ninguém faria isso. Ele está falando, mas o meu pai fez. Então ele está falando da importância que é o pecador e o publicano. Aí depois ele vai falar do valor, então ele está falando da moeda, o valor que os pecadores e os publicanos têm, e depois ele vai falar sobre a bondade do pai, que é sem medida, quando ele fala dos 2 filhos. Então esse é o contexto da parábola, para eu ser bem exegético, esse é o contexto da parábola. Mas eu quero usar essa parte, para falar sobre o que essa mulher perdeu. O contexto do que Jesus está falando aqui, ele também é muito simples, né? A ideia é muito simples. Existem várias teorias, eu sou mais adepto a 2. A primeira é que provavelmente esse era todo o dinheiro que a mulher tinha, ela tinha 10 moedas e dentro da casa dela ela perde uma. Uma dracma era um dia de trabalho, então ela tem 10 dias de trabalho e perde uma. Essa é uma das teorias. A segunda teoria, que eu acho muito mais coerente, é que era dote. Então, dote para o casamento. Então, ela tinha ali 10 moedas e provavelmente elas usavam isso no pescoço, ou como você vê em filmes da Record. Não, brincadeira. Usavam aqui aquelas coisas assim. Então, essas moedas provavelmente ficavam perto do lenço dela, então, e simbolizava que aquela mulher tinha condições para casar com o seu noivo. Ela estava esperando para o seu noivo, era uma mulher pura, pronta para casar com o seu noivo. Então, essa é uma teoria muito forte e que eu acho mais
viável. Então ela tinha ali 10 moedas. Se ela perde uma, quer dizer que alguma coisa está fora do controle do escopo. Então, quando ele dá uma importância e diz assim, olha, ela ficou desesperada para achar aquela moeda, é que aquilo era muito importante para ela. Então, quando eu estou falando de perdas, quando a gente perde alguma coisa que é importante, a gente tem que achar, tem que encontrar. E ela me ensina aqui 3 maneiras da gente encontrar aquilo que se perdeu. Principalmente quando eu estou falando de perdas silenciosas. A primeira coisa que ela fez, que o texto diz, a primeira coisa que ela fez, a Bíblia fala que ela acendeu a luz. Acender a luz. Acender a luz é dizer o seguinte, o que foi que eu perdi? Acender a luz é o que nós estamos fazendo aqui agora, é o que eu estou fazendo aqui com você agora. Botei um quadro de coisas dizendo assim, olha, existe um monte de perdas que a gente perdeu dentro de nós. Isso aqui é acender a luz, é dizer, olha, tem alguma coisa que está errada aí, tem alguma coisa que se perdeu aí dentro de você. Tem algum senso, alguma paixão, alguma direção, alguma coisa que tinha dentro de você que te consumia e não consome mais. Alguma coisa está fora dos trilhos. Acender a luz é sinalizar, para dizer assim, olha, alguma coisa não está legal. Acender a luz é quando Deus vem e fala contigo, cara, alguma coisa não está legal, alguma coisa você perdeu. E aqui é o que Deus está fazendo com a gente hoje. Deus está fazendo comigo, está fazendo com você, dizendo assim, você precisa acender a luz. Você precisa entender que você perdeu algumas coisas que você precisa acender a luz hoje. E esse acender a luz é uma responsabilidade sua e minha. Porque dentro da nossa casa a gente sabe como acender a luz. Sabe ou não sabe? Se você chegar agora na tua casa, você pega a chave da tua casa, abre, está tudo escuro. Quando você entra, você sabe onde é o interruptor. Mas se eu for na tua casa, eu não sei onde é o interruptor. Você sabe. Está do lado da porta, ou é aquelas casas, você entra e o interruptor está lá na outra esquina. Ou tem um lugar de esconderijo para o interruptor, mas você sabe. Então, quando falo de acender a luz, é parar e pensar assim, eu sei. Eu sei que luz que eu tenho que acender. Eu sei que eu preciso acender a luz sobre isso. Acender a luz é dizer assim, Deus, ilumina aqui. Me mostra aqui. Acende a luz sobre mim. Me ajuda a pensar o que eu perdi, se você não está vendo. Deus, acende a luz sobre a minha casa, acende a luz sobre a minha vida para eu achar o que eu perdi. E quando a gente não acende essa luz, muitas vezes as circunstâncias são luzeiros para lembrar de que você está sofrendo amputações silenciosas na alma. Quando você mesmo não acende o interruptor, existem circunstâncias que vão acontecendo na tua vida. E você não entende por quê. Mas é Deus te falando, acende a luz. Acende a luz que você está perdido. Acende a luz que você perdeu um monte de coisa aí dentro da tua alma que você não viu ainda. Acende a luz. Algumas circunstâncias na sua vida, elas são o grito de Deus para você acender a luz e começar a limpar a casa. Porque quando você acende a luz, você vê sujeira. Que é a segunda coisa que ela fez. A primeira coisa que ela fez foi acender a luz. A segunda coisa que ela fez foi varrer a casa. A Bíblia diz que ela varreu a casa e procurou diligentemente. Imagina que aquelas casas eram casas assim, pequenas. Então, Jesus está falando nesse contexto, essas casas pequenas, sem muita luz. Então, ela tem que acender a luz, ela tem que acender um candeeiro, ela tem que acender algo, e aí ela começa a varrer. Varrer. Se você já fez mudança de casa, você sabe como é isso. Tem coisas que você nunca moveu, móveis que você nunca moveu. E aí, quando você tira aquele móvel do lugar e começa a varrer, a limpar, aparece um monte de coisa que estava perdida há muito tempo na casa. Nossa, isso aqui estava aqui. Nossa, isso aqui existia. Nossa, eu tinha isso aqui. Você começa a limpar.
Uma vez que você acendeu a luz, a sujeira aparece. E uma vez que a sujeira aparece, você tem que varrer. É impossível a gente acender a luz e a sujeira não aparecer. Então, quando a gente está falando de serviço, uma vez que a gente perde esse senso, perde essa direção e a gente acende a luz, as coisas vão começar a aparecer. À medida que isso vai sendo ministrado aqui, as coisas começam a aparecer. E aí a gente vai ter que varrer. Só que varrer a casa para procurar diligentemente. Procurar diligentemente quer dizer o seguinte: dar atenção novamente, olhar com atenção outra vez. Eu não sei dos outros homens que estão aqui na sala. Eu sei que eu sofro desse mal, de quando vou procurar alguma coisa em casa, não encontro. E falo para minha mulher: amor, tal coisa. Ela falou: está no armário. Não, mas eu já procurei. E o que ela fala para mim? Vou ver se só eu. Você já viu direito? Já vi. Daí é quando você altera o tom de dó para ré. Eu já vi. E aí ela sai, ela vai lá e pega e me dá. É só comigo que acontece isso? Acho que todo homem sofre dessa maldade. A gente não vê as coisas. A gente olha e não enxerga. Mas eu sei que as mulheres sofrem de outro mal. E quando você está sozinho em casa e você procura e não encontra, e ela não está, o que você vai fazer? Você vai ligar. E toda vez que você liga para uma mulher, ela nunca atende o celular na primeira vez. É só comigo que acontece isso também? Ok. Então, nenhuma mulher gosta de atender celular na rua, não sei porquê, mas enfim. Quando a Bíblia fala de olhar de novo, dar uma atenção novamente, procurar de novo, procurar diligentemente, é cavucar o negócio. É olhar. Então ela não só varreu, mas a Bíblia diz que ela começou a varrer, o texto diz isso, que ela começou a varrer e procurou atentamente onde é que estava o negócio. Onde que está essa moeda? Esse varrer e procurar atentamente me lembra da carta de João à igreja de Éfeso, não é? Lembra da onde caístes e volta a praticar as primeiras obras do seu primeiro amor. Mas tem uma questão, ele fala assim, primeiro lembra da onde você caiu. Lembra da onde parou, volta lá e começa de novo a praticar as primeiras obras. Se você, as coisas que você perde, você tem que voltar lá no começo e começar a fazer de volta. E começar a fazer de volta. Começar a fazer de volta. E fazer de volta, e fazer de volta. Varrer e procurar diligentemente. E o último. A Bíblia diz que ela chamou as amigas para celebrar. Tá certo? Ela chamou as amigas para celebrar porque ela já tinha encontrado. Mas eu quero usar uma última dica para nós. Primeira coisa que ela fez, o que foi? Vamos pensar didaticamente. Primeira coisa que ela fez? Segunda coisa? Varreu a casa. Terceira, celebrou com o que restou. Existem algumas perdas que nós nunca mais teremos de volta. Existem algumas perdas que não se recuperam. Existem algumas coisas que você perde que elas não voltam mais. Não se recuperam. Isso é um fato. Isso é uma verdade que a gente precisa aprender também a viver. Por exemplo, você não volta mais na idade. Você perdeu. Você não tem mais 20 anos. Não adianta colocar a camisetinha apertada e querer correr. Não adianta, você perdeu, não tem mais. Não adianta pintar o cabelo de laranja agora, perdeu. Devia ter pintado de laranja quando tinha 15 anos. Agora, 40, 45 anos, não tem sentido mais pintar cabelo de laranja. Perdeu. Não volta mais. E quando você perde algo,
que não volta mais, o que você faz? Você começa a celebrar com as coisas que restou. Começa a celebrar com o que restou. Ninguém perde tudo. Ninguém perde tudo. Não é, perdi tudo. Não, tudo você não... Alguma coisa restou. E você precisa partir daí. O que restou? Restou esperança? Então parta daí. Restou alegria? Então parta daí. Alguma coisa restou. Ninguém perde tudo. Quando você vê a Bíblia falando sobre o cego Bartimeu não podia ver, mas ele podia ouvir. Ele não perdeu tudo, perdeu a visão, mas não perdeu a audição, não perdeu a fala. Então ele pode gritar e pode chamar o mestre. Eu não posso mais ver, mas eu ouço, eu falo, eu grito, eu chamo, porque eu não perdi tudo. Nós precisamos aprender, e aí eu estou falando que ao longo da vida nós vamos começar a perder coisas, então a gente precisa aprender a celebrar com aquilo que nós temos, aquilo que restou, aquilo que está conosco. Porque quando a gente para de celebrar aquilo que restou, a gente perde o que restou também. Quando você começar a parar de celebrar o que você tem, se você não prestar atenção no que você tem, você perde até mesmo o que tem. Não é isso que Jesus falou? Até aquele da parábola dos talentos. Até o que tem, lhe será tirado. Se você não celebrar, se você não cultivar o que você tem, até o que você tem, lhe será tirado. Quando ela vem celebrar com as amigas, e quando eu estou aqui para celebrar, o que me restou? Me restou isso aqui. Então eu vou celebrar com aquilo que eu tenho. Olha, eu não tenho mais assim ânimo. Ah, você não tem ânimo? Não. O que você tem? O que você tem? Não tenho mais vigor, eu não tenho mais 18 anos, eu não tenho mais aquele lugar, mas o que você tem? O que você tem? Essa semana eu encontrei lá nos meus e-books um livro que eu li quando eu tinha 17 anos, uns 5 anos atrás. Eu li 2 livros que acho que todo cristão nos anos 90 deve ter lido. Chamado Eu, um Servo, Você Tá Brincando, Editora Vida, Charles Swindoll. Alguém leu, além do pastor, esse livro? Eu, um Servo, Você Tá Brincando? Esse é um livro assim, que todo cristão deveria ler. Então já fica aqui a dica. Eu, um Servo, Você Tá Brincando? Tem na internet, no Google, bota lá que você acha um PDF daqui. E um segundo livro, que era um livrinho pequeno, chamado O Discípulo, Juan Carlos Ortiz. Nessa época também todo mundo lia esses livros ali. E eu me lembro que na época eu li assim em questão de 2, 3 dias, né? Que tinha esse vigor para ler. Aí eu peguei essa semana e falei, vou ler também ele em 2, 3 dias. Não consigo mais. O vigor foi embora. Porque eu comecei e fica com o olho assim. Antes você abrir o olhão, né? Não, já meus olhos já... Perdi o vigor, mas não perdi a fé. Falei, Deus, eu perdi o vigor nisso, mas a minha fé eu não perdi. Você não perde tudo. Você perde algumas coisas. Mas o que restou, você precisa começar a dar ênfase no que restou e começar a usar o que restou. A celebrar com o que restou. Senão você também vai perder isso. Senão você vai perder. Eu queria encerrar. Eu sei que o Zé tem uma música, mas, Bruna, você pode tocar para mim uma música aqui antes? Tua voz? Tua voz? Tua voz aquece o meu... O que é que eu faço? Tá, eu faço, então. Já faço daqui a pouco. Só arrume um pedestal para mim que eu faço. Eu queria orar com essa música. Tua voz aquece o meu coração. Então, só arruma um pedestal ali que eu faço. Mas eu gostaria de encerrar fazendo uma oração com a gente em cima dessa música também. Mas pensando em algumas coisas. Eu lembro que, há um tempo atrás, o pastor Davi estava pregando e abriu o coração dele. Eu achei muito fantástico isso. E eu também vim essa noite com essa palavra. Eu
Eu tenho meditado nisso há um tempo já, sobre o que eu perdi ao longo do tempo e as coisas que ainda me restam. E quando a gente pensa em serviço, tem algumas coisas que fazem a gente não querer servir. Algumas perdas que a gente teve ao longo da vida que faz a gente não ter essa disposição. Alguma delas, às vezes, pode ser a confiança nas pessoas. Outro sentimento que muito toma as pessoas é o sentimento de se sentir abusados. Pessoas que já foram abusadas no serviço. Com coração bom, as pessoas abusaram delas. Então elas perdem aquela confiança de novo alguém vai abusar de mim, de novo alguém vai fazer isso comigo. Então ele se retrai, ele não quer fazer. Algumas pessoas perdem a esperança de que existem bons líderes, que existem líderes sérios, que existem propósito. Mas eu vim te dizer que ainda restam pessoas boas. Ainda resta um lugar para se servir, ainda resta. Não perdeu tudo. A gente não perdeu tudo. Nós podemos servir. Nós não perdemos tudo. Nós podemos confiar em algumas pessoas. Entendeu? Nós podemos confiar em algumas pessoas ainda. Nós não perdemos tudo. O último slide, que é a minha conclusão, a fuga do desejo de servir é uma perda silenciosa. Que às vezes você nem sabe o motivo. É porque já perdeu. E eu queria que a gente orasse essa noite para que Deus acendesse algumas coisas em nós. Que já perdemos. E se a gente não sabe ainda, que Deus acenda igual. Deus, eu não sei, mas acende aí o que perdeu. Acende em mim o que perdeu. E afora isso, eu tenho um outro desafio para você. Procure as pessoas mais próximas de você essa semana e pergunte para elas o que você acha que eu perdi ao longo da vida. Tenha essa coragem para dizer, o que você me conhece há muito tempo, o que você acha que eu perdi? O que você acha que eu não tenho mais, que eu já tive e não tenho mais? Faça isso. O resultado pode não ser lá muito bom de começo. Mas pode ser muito produtivo para você. Perdas silenciosas, porque as perdas elas são silenciosas, mas aos poucos elas começam a se manifestar. E aí você começa a perder coisas que você não gostaria de ter perdido. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão que me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu.
ao ter. Eu abro mão de decidir o que é meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão que me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz, tua voz, tua voz. Devolve a vida, a razão que me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Senhor, essa noite nós oramos como família, como igreja, e oramos para que o Senhor acenda a luz sobre nossa vida, Senhor, sobre nossa casa. Aquilo que perdemos, Senhor, de forma silenciosa, mas que tem corrompido nossa alma. Nossas perdas relacionais, perdas de direção, de senso, perdas da paixão por Ti, pelo Teu reino, pela Tua mensagem, pela Tua obra. Acende a Tua luz sobre nós, Senhor. Alguns aqui perderam a confiança, Senhor, em homens, perderam a confiança em liderança, Senhor. Mas nos mostra que restaram homens que o Senhor tem levantado, Senhor, para cuidar de nós e nos direcionar no Teu caminho, Senhor. Perdas que são mais doloridas, eu oro para que a Tua graça hoje venha sobre nós. Também, Senhor, eu oro para que o Senhor nos direcione em perdas que têm sido danosas, vícios, comportamentos, Senhor, que arriscam fazer com que percamos o que não gostaríamos de perder, Senhor. Que a luz do Teu Espírito venha sobre nós hoje, Senhor. Que a luz do Teu Espírito venha nos iluminar, Senhor, durante essa semana, em conversas, em meditação na Tua palavra, em meditação na Tua voz. Que o Teu Espírito, Senhor, ecoe essa palavra em nós, Senhor. E possamos fazer como essa mulher da parábola. Acender a luz, varrer nossa casa e celebrar o que vamos encontrar, Senhor. Eu oro para que a gente encontre novamente chaves muito importantes para todo o propósito e todo o plano que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa família, Senhor. Assim eu oro, que o Senhor nos acenda hoje o nosso coração, nos refazendo, nos fazendo olhar outra vez cantos escuros que estão dentro de nós, para que possamos Te servir com alegria, com paixão, Senhor. Que essa canção seja a nossa oração hoje, seja a oração da nossa semana, seja a oração dos nossos dias, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Tua voz
aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, que me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Amém. Deus abençoe.